Graça e paz. Meus irmãos, vamos ouvir agora mais uma parábola de Jesus, narrado pelo presbítero Gregório. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma das parábolas do Senhor Jesus. Gostaria hoje de falar desta parábola conhecida como a parábola O Administrador Infiel. Esta parábola se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo 1 até o versículo 9. Vou estar usando a Bíblia King James. E contou Jesus ainda aos seus discípulos: havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: que é isto que chega a mim a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tem força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em sua casa. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou o primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: tome a tua conta, assenta-te depressa, escreva 50. Em seguida continuou outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe ordenou: toma a tua conta e escreva 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo, e ganhai amigos para que, quando aquele chegar ao fim, esse amigo vos receba com alegria nas moradas eternas. Muito bem, amados, diletos irmãos, essa passagem está em Lucas, capítulo de número 16, versículo 1 até o versículo 9. Vamos à explanação desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Amados, diletos irmãos, Jesus contou a parábola do administrador infiel aos seus discípulos, provavelmente não apenas ao grupo dos 12, mas a um grupo maior, a um grupo maior que o seguia, que, apesar de ter sido pronunciado Eu peço desculpa, amados irmãos, que estou gravando a mensagem e tem alguém ligando, dando interferência na gravação.
E eu peço para as pessoas não me ligarem, geralmente no período da tarde, quando eu estou gravando, para que eu possa ter uma gravação genuína, uma gravação que possa não ter tanta interferência. Mas vamos lá, amados irmãos. Jesus contou esta parábola do administrador infiel para um grupo maior de pessoas que o seguia, apesar de ter sido pronunciado aos discípulos. Esta parábola também foi ouvida pelos fariseus. Os fariseus ouviram esta parábola. Esta parábola aparece logo após a parábola do filho pródigo. E isto explica certa conexão entre as duas parábolas. Qual é o significado desta parábola, amado? O significado da parábola do administrador infiel tem sido muito discutido, pois as pessoas encontraram muitas dificuldades em interpretá-la. Eu mesmo tenho encontrado esta dificuldade, geralmente por tentar atribuir significados a detalhes sem importância. Mas a mensagem central desta parábola simplesmente indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os que são cristãos. Essa é a interpretação que eu posso passar para os irmãos acerca dessa parábola. Os filhos das trevas, amados, eles têm sido mais precavidos. Os filhos da luz têm agido tolamente nos últimos dias. Pessoas não têm buscado uma sabedoria divina em questão muitas vezes espiritual, quanto em questão que envolve a finança, quanto envolve uma vida financeira. Os cristãos estão envolvidos em tantos emaranhados da vida que não conseguimos mais saber quem está agindo corretamente. Portanto, a reflexão: se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser precavidos, ser prudente, mesmo usando de forma, parece ser de uma forma desonesta, egoísta, pois este administrador, ele, para agariar a simpatia, ele perdoou dívidas de pessoas que devia não para ele, mas para o seu patrão, para o seu senhor. Mas agindo desta maneira, ele conseguiu recuperar partes da dívida que provavelmente já estava perdido. Então, ele aparentemente agiu de uma forma desonesta, egoísta, usando as oportunidades e os recursos materiais que lhe são, simplesmente para atingir o propósito terreno. Os cristãos não devem agir de forma desonesta, mas devem procurar agir de uma maneira que possa trazer benefício para outras vidas. Então, ou seja, esse administrador que parece ser infiel, ele mostrou fidelidade ao seu Senhor, recuperando parte de dívidas que estava perdida, perdoando partes de dívidas que aparentemente estava perdido já. Como administrador, ele, mesmo sendo um mau administrador, ele agiu de uma forma fiel. Então, eles devem usar todos os recursos que lhe foram confiados. Quem é cristão, amado, deve usar todo o recurso que foi confiado por Deus. Deus confia em você, irmão, confia em mim.
Ele nos deu talento, capacidade. Ele nos deu dom. Não com propósito egoísta, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espiritual que nós temos que agir, amados. Então, eu creio que é desta maneira que nós possamos vencer todos os obstáculos, amado. Que a palavra de Deus possa fluir em nossos corações, trazendo vida para cada um de nós. Vamos administrar os talentos que Deus nos deu de uma forma fiel, amados. Eu tenho tentado passar as mensagens da mordomia cristã, falando sobre administrarmos bem os dons que Deus nos deu. E hoje vem nesta parábola aqui, mostrando que os filhos das trevas têm sido mais sábios que os filhos da luz, quanto à administração de bens que são perecíveis, que são transitórios, que nós venhamos administrar os bens espirituais que são duráveis, que são eternos, amados. Este é mais uma parábola do Senhor Jesus, narrado por mim, presbítero Gregório, nesse dia de hoje. Fique em paz, tenha paz. Hoje eu senti minha alma a necessidade de orar. Então vamos orar. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença, pedindo Tua graça, Pai. Que o Senhor nos dê capacidade de sermos fiéis em tudo, Pai. Que possamos demonstrar fidelidade na administração dos bens espiritual que o Senhor tem nos dado. Que não venhamos ser simplesmente fiel nos bens material, mas que possamos ser fiéis nos bens espiritual que o Senhor tem concedido a cada um de nós, os dons do Espírito, os dons do ministério, que nós possamos prosperar, Pai, em toda a área da nossa vida. Este é a minha oração, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.